Olá, concurseiro! Tudo bem com você? Eu sou o professor Kio, professor de matemática e raciocínio lógico aqui da Bravo Concursos e vou trazer para você hoje um assunto que a gente usa o tempo todo para resolver problemas de matemática. Nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. Então fica até o final desse vídeo, nós vamos ver o que é uma equação do primeiro grau, como que a gente faz para resolver e, claro, as melhores estratégias para a gente garantir que a gente vai fechar essas questões de equação do primeiro grau lá na hora da prova, tá? Mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações. Para a gente começar falando de equação do primeiro grau, vamos começar do começo, né? O que seria uma equação? Equação tem a ver com igualdade de duas expressões algébricas, tá? Então você vai ter duas expressões, uma de cada lado, e vai ter o igual no meio delas, para dizer que elas são iguais, são expressões idênticas, tá? Então elas resultam na mesma quantidade. Então para ser equação, você vai pensar no igual. Se tem o igual, você vai associar isso já a uma equação. Tá? Agora, para ser equação do primeiro grau, a maior potência que vai aparecer na incógnita tem que ser o número 1. Tá? Então, se você tiver a incógnita ao quadrado, por exemplo, ou ao cubo, ou elevado à décima, esquece, você não tem uma equação do primeiro grau. Para ser equação do primeiro grau, a maior potência que pode aparecer na sua incógnita é o número 1, tá bom? Então, vamos lá. O que seria incógnita, já que apareceu essa palavrinha aí, né? Está até destacada, tá? Vou trazer um exemplo aqui para a gente trabalhar esse conceito de incógnita. Ó. Quando eu pego a equação 2x mais 3 é igual a 7. Tá? Isso é claramente uma equação, nós temos uma igualdade, olha o igualzinho ali, tá? Nós temos de um lado 2x mais 3, isso é uma expressão algébrica, tá? E aí do outro lado você tem 7, que é uma outra expressão também. E aí, perceba que ele está falando que essas duas expressões são iguais, por isso a equação. E aí, eu posso escrever essa equação aqui ó, em português, de uma outra forma, olha aqui. Ficaria o dobro de um certo número somado com 3 é igual a 7. Perceba que eu sei o que é dobro. Dobro é multiplicar por 2. Eu sei o que é somado com 3, é aumentar 3. E eu sei o que é igual a 7. O resultado, então, vai ser 7. Só que eu estou falando que é o dobro de um certo número. Eu não estou dizendo que número é esse. É diferente de dizer o dobro de 10, o dobro de 15, o dobro de 7. Tá? Aqui eu estou dizendo o dobro de um certo número. Um número que não foi mencionado. Então, a priori, você desconhece esse valor. Tá bom? Então, nesse caso, esse número, né, que a gente não conhece, o dobro desse número, então eu vou chamar ele de x, é o que eu chamo de incógnita, é algo desconhecido, tá? Eu vou tentar procurar, existe um número que se eu dobrar mais 3 dá 7? Se existir, eu vou querer encontrar esse cara. Tá bom? Então, nesse caso, é isso que a gente chama de incógnita. E aí, na nossa equação, perceba que o igual vai separar a equação em duas partes, né? O que vem antes do igual e o que tem depois do igual. Eu vou chamar essa primeira parte, né, de primeiro membro, o que tem antes do igual, e o que vem depois do igual eu vou chamar de segundo membro para dividir esses dois pedaços aí da nossa equação do primeiro grau. Bom, agora a gente já tem lá o primeiro membro de um lado, o segundo membro de outro. O x, que seria a incógnita, você já sabe que é aquele valor desconhecido, né, que em geral é o que você vai querer descobrir. E aí, eu vou abordar essa equação aqui de uma maneira bem simples, bem lógica mesmo, né? Não necessariamente é como a gente vai resolver as equações do primeiro grau, mas para a gente começar a entender. Entendendo o processo, fica mais fácil para você, né, saber que o que você está fazendo está certo ou não, né? Para você ficar mais seguro na hora de tomar as decisões. Então, nesse caso, eu posso pensar o seguinte, ó, 2x mais 3 é igual a 7. Então, um certo valor mais 3 igual a 7, bom, que número que eu somo 3 e que dá 7? Nesse caso está bem fácil, você pode pensar na operação inversa, né? Você pode fazer 7 menos 3, né? Você pode pensar, ó, já tenho 3, quanto que falta, né? Para eu chegar em 7, enfim, é bem tranquilo. Então você sabe que ali vai dar 4. Então 4 mais 3 é igual a 7. Então nesse caso, 2x precisa ser 4, tá? Porque 2x mais 3 é igual a 7, para uma coisa mais 3 ser 7, essa coisa tem que ser 4. Então o 2x precisa ser igual a 4. Tá? Agora, se 2x precisa ser igual a 4, então eu estou dizendo para você que o dobro de um certo número, ele tem que ser igual a 4. Tá? Então, que número que eu dobro e que o resultado é 4? Eu já sei também, é o número 2. Então, nesse caso, o x precisa ser 2. Então, você acabou de descobrir a resposta, né? Você acabou de descobrir o valor da incógnita. Né? Então, para essa frase ser certa, para essa equação ter sentido, né, a gente tem que colocar no lugar do número, né, do certo número da incógnita, a gente tem que pensar no número 2. O dobro de 2, 4, mais 3, 7, é igual a 7. É isso mesmo, 7 é igual a 7. Então, se eu penso no número 2, né, no lugar do x, eu tenho um resultado que faz sentido, que é satisfatório. Tá? Então é uma maneira bem simples, bem lógica de você chegar nessa resposta aí. Agora a gente pode começar a trabalhar a equação de outras formas, né, mexendo nela algebricamente. Então vamos trazê-la para cá e vamos começar a pensar assim, ó. Eu quero descobrir o x, tá? Então o x é aquela incógnita, o valor desconhecido que geralmente eu quero descobrir. Então nesse caso, pensando que eu quero ficar com o x, repara, eu tenho 2x mais 3. E o nosso processo foi deixar o x sozinho, ó, x é igual a 2, então eu descobri a resposta.
O x é igual a 2. Então, para deixar o x sozinho, o primeiro passo que eu vou fazer nesse caso é tirar do primeiro membro esse 3 que está atrapalhando aí. Tá? Então, é 2x mais 3. Então, se eu tenho 3 sobrando, eu quero tirar esse 3 do lado de cá. Aí você fala, bom, eu posso fazer isso? Bom, você não pode fazer só isso não, porque senão você vai estar estragando a sua equação. Né? Se duas coisas são iguais, você vai lá e tira 3 de um lado, elas vão deixar de ser iguais. Tá? Então você vai ter uma desigualdade, é como se fosse uma balança de 2 pratos, está equilibradinha, você mexeu de um lado, a balança desequilibra. Tá? Então para você não causar o desequilíbrio, para você não estragar a equação, o que você fizer de um lado, num membro, você tem que fazer exatamente igual do outro membro. Tá? Então eu vou lá e vou tirar 3 do outro lado também, porque se as duas coisas são iguais, menos 3 de cada lado, elas vão continuar sendo iguais, elas vão ter 3 a menos cada uma, continuam iguais. Tá certo? Então você não estraga a situação. E aí a vantagem é que desse lado de cá você tinha 3 do primeiro membro e você tirou 3, então agora zerou, tá? Então já ficou mais simples, ficou só 2x. Do outro lado, 7 menos 3 vai ficar 4. Perceba que você chegou na mesma equação que a gente tinha ali, né? Se 2x mais 3 é igual a 7, a gente chega numa equação equivalente, 2x tem que ser 4, tá? Então a gente simplesmente tirou o 3 dos dois lados da equação para ficar mais fácil. Tá? É exatamente a mesma coisa que você fez na outra, pensando de uma forma diferente, tá bom? E aí nós ficamos agora com 2x é igual a 4. O que seria 2x? Aqui não é 2 mais x, tá? Aqui é 2x. 2x seria x mais x, o dobro de x, tá? Como eu estou dobrando o x aqui, para o x ficar sozinho, que é o meu interesse, né? Ter x igual ao resultado, que é o que eu quero descobrir, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou ter que dividir por 2. Tá? Porque aí o dobro de x dividido por 2, né? Quando eu faço 2x dividido por 2, vai ficar só 1x. Tá? Então eu tinha x mais x, agora eu vou ter só a metade, então eu vou ter 1x só. E aí, se eu, logicamente, para não alterar o sentido da igualdade, para a gente não desconfigurar a igualdade, nós vamos dividir por 2 do outro lado também. E aí repara, você vai ter de um lado x, né, que o 2 dividido por 2 deu 1, e do outro lado vai ter 4 dividido por 2, que então chegamos em 2 também. Então nós chegamos à resposta, x é igual a 2. Perceba que o que eu fiz foi mexer algebricamente nos dois lados da equação, fazendo exatamente a mesma coisa, para chegar numa equação mais simples, equivalente àquela, que tem a mesma resposta. Então eu cheguei na resposta que x tem que ser 2. Tá? Então, aí o que você aprende? Você aprende a fazer isso mais rápido, né? Você pega essa equação aqui, você fala assim, bom, 2x mais 3 igual a 7. O que eu vou fazer com esse mais 3 que está do lado de cá? Eu vou jogar para o lado de lá, porque eu quero ficar só com x no primeiro membro. Então, no primeiro membro eu vou deixar só a incógnita, para ficar x igual a alguma coisa, ou seja, o resultado. Tá? Então, para deixar o x sozinho, o que você aprende? Você aprende, ó, joga o 3 para lá. Jogar o 3 para lá, você joga e fala, tem que ser com a operação inversa. Se ele está somando, tem que ir subtraindo. Na verdade, o que você está fazendo é o que a gente acabou de fazer ali. Ó. Você está tirando 3 dos dois lados, só que você quer ser mais rápido. Tá? Então, para você não ficar escrevendo menos 3 dos dois lados e aí cancelar do lado do primeiro membro, você simplesmente joga o cara para o outro lado. Só que lembrando, para ele ir para o outro lado, na prática, ele vai passar com a operação inversa. Se ele está somando, ele vai subtraindo. Tá bom? Então, nesse caso, vai ficar 2x é igual a 7 menos 3. Que aí eu posso, né, fazer a conta. 2x é igual a 7 menos 3, que é 4. Então, 2x é igual a 4. Agora, repara que eu vou continuar fazendo o mesmo processo. Eu quero ficar com o x sozinho. Só que agora eu tenho 2x no primeiro membro. Tá? 2x significa 2 vezes o x. Quando eu for jogar esse 2 para o lado de lá, agora eu tenho que pensar que ele é uma multiplicação. Então, a operação inversa da multiplicação vai ser, na prática, uma divisão. Tá? Então aí vou ter x, né, sozinho e passo o 2 para lá dividindo, vai ser x é igual a 4 sobre 2, 4 sobre 2 é 2. Chegamos na mesma resposta, que x tem que ser 2. Esse é o valor da nossa incógnita, nesse caso, é a resposta dessa equação do primeiro grau. Vou trazer alguns exemplos para a gente colocar em prática tudo que a gente viu até agora. Vamos pegar uma equação assim, ó, 4x menos 13 é igual a 17 mais 9x, tá? Equação, tem o igual ali, tem o primeiro membro, 4x menos 13, isso é igual ao segundo membro, que é 17 mais 9x. Vamos lá, vamos resolver. É uma equação do primeiro grau, porque nós temos a incógnita ali, x, né, dos dois lados, 4x e 9x. A potência, a maior potência que aparece para o x é 1, é x elevado a 1, não tem x quadrado, não tem x ao cubo, não tem nada disso, tá? Então, a equação do primeiro grau. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher em qual membro nós vamos deixar a incógnita, tá? E o que não for incógnita, nós vamos jogar para o outro membro. Então, nesse caso, eu vou pegar o 9x e vou passar para o primeiro membro, e o menos 13, que não tem x, vou jogar para o segundo membro, tá? Então, começando, pegando esse 9x e jogando ele para o primeiro membro, para ficar junto do 4x, perceba que a gente vai ter a operação inversa. Então, como ele é mais 9x aqui do lado de cá, né?
no segundo membro, eu vou passar ele para o lado de lá como menos 9x, vai ser a operação inversa. E a mesma coisa para o menos 13. No primeiro membro ele é menos 13, então a operação inversa de subtrair é somar, então ele vai passar mais 13 do outro lado, tá? Então vai ficar 4x menos 9x é igual a 17 mais 13, tá? Então o 9x positivo ficou menos 9x do outro lado e o menos 13 ficou mais 13 do outro lado, tá certo? Aí eu tenho 4x menos 9x, eu vou ter menos 5x, tá? Vou ficar devendo, porque eu tenho 4 e tenho que tirar 9. E do outro lado eu tenho 17 mais 13, que o resultado vai ser 30. Então a nossa equação é menos 5x igual a 30, tá? E aqui tem gente que já passa direto menos 5 dividindo, não tem problema. Pensa que menos 5x é menos 5 vezes o x, então eu vou passar o menos 5 para o lado de lá, com a operação inversa dividindo, né? Só que por conta de ser um sinal negativo, né? Quando a gente tem a incógnita negativa, as pessoas às vezes ficam pensando que tem que passar para lá mudando o sinal, e aí passa dividindo, mas passa dividindo 5, e aí acha a resposta errada, tá? Então aqui, por precaução, o que a gente faz é, tem um negativo ali na incógnita, você multiplica todo mundo por menos 1, tá? Na prática vai inverter o sinal. Todos os termos que você tiver na sua equação vão mudar de sinal. Então, se era menos 5x, vai passar a ser mais 5x. Se era mais 30, vai passar a ser menos 30. Então, só muda o sinal mesmo, tá? Multiplicar por menos 1, a única coisa que troca é o sinal. Os valores continuam os mesmos. Então, nesse caso, 5x menos 30. Agora, para eu achar o x, eu tenho que 5 vezes x é menos 30. Então, eu vou passar o 5 para o lado de lá. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, que é a operação inversa de multiplicação. Tá? Então vai ficar x é igual a menos 30 dividido por 5. Então você tem uma dívida de 30 e você vai dividir isso em 5 partes. Então cada uma dessas partes vai ser igual a menos 6, tá? Então, x é igual a menos 6. Essa seria a resposta da nossa equação. Então, para fazer a verificação disso, vamos trocar, né? Em cada membro, eu vou trocar o x por menos 6. E aí a gente vai ver que o resultado precisa ser exatamente igual, tá? Então, 4x menos 13 é o primeiro membro, vai ficar 4 vezes menos 6, menos 13, tá? Então, quando você vai multiplicar dois números, né, inteiros, que têm sinais diferentes, o resultado é menos, tá? Multiplicação, se os sinais dos números são iguais, o resultado é mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos, tá? Isso vale na multiplicação. Estou multiplicando o 4 pelo número menos 6, tá? O 4 é positivo, o 6 é negativo, os sinais são diferentes, então o resultado vai dar menos. Então vai ficar menos 24 com menos 13, que deu um total de menos 37. Isso é o valor do primeiro membro quando eu troco o x por menos 6. Agora o segundo membro é 17 mais 9x. Então eu vou lá trocar, no lugar do x eu vou colocar menos 6. Vai ficar 17 mais 9 vezes menos 6. Mesma coisa, 9 positivo, 6 negativo, então vai ser um resultado negativo. Os sinais são diferentes. Então vai ficar 17 menos 9 vezes 6, que é 54. E aí deu menos 37 também. Perceba que o primeiro membro deu menos 37 e o segundo membro também deu menos 37. Então quando eu troco o x por menos 6, a equação fica verdadeira, tá? Fica igual dos dois lados e esse era o objetivo. Então, o x igual a menos 6 realmente é a resposta aí dessa equação. Vou trazer mais um exemplo, ó. Nós temos 3/4 de x menos 1,5 igual a 2/3 de x, tá? Eu trouxe essa equação porque nós temos aí fração e tem gente que só de ver a fração já pipoca, já fala que não vai conseguir fazer, e aí calma, porque dá para fazer, é tranquilo, tá? O que você vai fazer aqui é bem simples, na verdade. Ó, nós vamos pegar as frações que nós temos aí. Nesse caso, temos 3/4 e 2/3. Você vai olhar para os denominadores dessas frações, tá? Então, nesse caso, 4 e 3. E aí nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum, o MMC entre 4 e 3, tá? Se você achar difícil fazer o MMC, você pode fazer o produto entre eles direto, 4 vezes 3. Nesse caso, coincidência, dá o mesmo valor, tá? Mas nem sempre vai dar o mesmo valor, não importa. Se você quiser usar o produto, você pode. Multiplica os números, os denominadores direto e usa esse valor aí como referência. Se você quiser fazer o MMC, se for fácil para você, faça o MMC, que também vai dar certo, vai ser até mais rápido, tá? Então, nesse caso, nós vamos pegar a equação e cada termo da equação nós vamos multiplicar por esse MMC, tá? Então, no caso ali, o número 12 é o MMC entre os denominadores, eu vou multiplicar todos os termos por 12. Então, vai ser 12 vezes 3/4 de x, 12 vezes menos 1,5 e 12 vezes 2/3 de x, tá? O que eu faço? O que eu ganho com isso? Ó, multiplicando por 12 todos os termos, eu não mudo a equação continua a mesma, tá? Então, todo mundo ficou 12 vezes maior, a equação continua igual. Posso multiplicar todas as parcelas aí da minha equação, todos os termos da minha equação, por 12 sem nenhum problema. Só que a vantagem é que agora, quando eu estou fazendo 12 vezes 3/4 de x, né, eu posso simplificar o 12 com 4. Ó. Então, 12 dividido por 4 dá 3.
E lá na outra fração, né, que eu tinha, que é o 2/3, 12 vezes 2/3, posso simplificar o 12 por 3, vai dar 4. E aí, agora, a sua equação passou a ser 3 vezes 3x menos 1,5 vezes 12 é igual a 4 vezes 2x. Ou seja, não tem mais fração, porque você conseguiu, né, eliminar ali os denominadores deixaram de aparecer. Tá? Você simplificou eles de modo que ficou 1 embaixo, aí não tem mais fração. Então aqui agora você vai resolver da mesma forma que você resolveu os casos anteriores, tá? Sem nenhuma dificuldade. Então nós vamos ter 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 2 é 8 e menos 1,5 vezes 12 vai dar menos 18. Tá? Nós estamos multiplicando dois números, né, que têm sinais diferentes, então vai dar menos. É menos 1,5 vezes 12. 12 não tem nenhum sinal na frente dele, é mais. Tá? Um número negativo tem que ter um menos na frente. Se não tem, é porque ele é positivo. Tá? Então, nesse caso, menos 1,5 negativo vezes 12 positivo, então o resultado vai dar negativo, porque os sinais são diferentes. Agora, 1,5 vezes 12 seria 1 inteiro e mais metade desse número, tá? Então, um número inteiro, né, seria 12, metade dele seria 6, então o resultado seria 18, tá? Então, nós temos aí, a equação seria 9x menos 18 é igual a 8x. E aí, o que você vai fazer? Igual a gente fez na outra caso, né? Vamos pegar a incógnita, vamos jogá-la para o primeiro membro. Vamos pegar o que não é incógnita e jogar para o segundo membro, tá? Então, eu tenho que passar o 8x para a primeira parte, né, antes do igual, e tem que passar o menos 18 para depois do igual. Tá? É isso que nós vamos fazer, trocando, né, fazendo a operação inversa para a gente não alterar o sentido da equação. Então, nesse caso, nós vamos ter 9x menos 8x, porque trocou de lado, e mais 18, porque trocou de lado do lado de lá. Tá? Então, 9x menos 8x é igual a 18. E aí, se você tem 9x menos 8x, né, os 9 que você tem, você vai tirar 8, você vai ficar com apenas 1x. Você chegou na resposta, que é x igual a 18. Aí seria a resposta dessa equação do primeiro grau. Parecia super difícil, né, por ter fração, mas não é tão complicado assim. Né? Com esse método você consegue resolver rapidamente, sem muito sofrimento. Bom, pessoal, antes de me despedir, eu gostaria de pedir de novo para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade e gratuito para ajudar você a atingir seus objetivos, a alcançar o seu sonho, né? Botar as mãozinhas aí na sua tão sonhada aprovação. Deu para ver no vídeo de hoje que a equação do primeiro grau não é um bicho de 7 cabeças, mas que você precisa fazer a sua parte agora, que é praticar bastante, fazer muitos exercícios, né? De preferência como as bancas cobram, né? Pegar exercícios que caem nos concursos para você ficar muito bem preparado para você chegar sobrando e arrebentar na hora da prova. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Até lá!